Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina. Olá, sejam bem-vindos a mais um PhotoPro TV, trazido até vocês pelo grupo PhotoPro e Photoshop Conference. Eu sou o Getulino Pacheco e hoje tenho mais uma super dica para você. E essa dica está baseada em um tutorial que eu escrevi já há algum tempo atrás em nosso site. Se trata de uma fusão, onde uma imagem é composta por letras, ok? Esse truque é muito fácil de ser feito através das máscaras e brushes. Como é um truque um tanto que extenso, eu estarei dividindo esse podcast em 2 capítulos, certo? E nesse primeiro, nós vamos chegar num ponto legal, quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma fusão muito interessante, e vocês vão chegar no resultado final como esse que vocês estão vendo aqui. Bom, para fazer essa fusão é necessário que você tenha uma imagem com boa qualidade, como esta que você está vendo. Também aqui de uma camada separada, eu tenho aqui um conjunto de fontes. Essa fonte, obviamente, ela já tem que estar rasterizada, ok? Porque eu vou usar alguns filtros de distorção, então ela só vai funcionar se isso aqui for uma imagem. Ok, feito então isso, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer uma cópia desse grupo de letras. Então, eu vou apertar o Alt e vou fazer uma cópia, certo? E com essa cópia, eu vou pressionar Command T para ativar então o modo de distorção e vou criar distorções como essas que vocês estão vendo. Nota que estou fechando dos lados, né? Estou abrindo, estou procurando aqui pontos-chave sobre a imagem. Eu torno fazer uma cópia novamente dessa base. Eu sempre vou procurar deixar um item aqui sem mexer, como esse aqui, certo? Eu vou fazer distorções sempre nas próximas cópias. Então, nessa próxima cópia aqui agora, eu vou ocultar essa parte aqui, né? E vou trazer essa informação aqui embaixo. Então eu vou fazendo várias cópias da forma que eu estou mostrando e vou posicionando essas fontes em partes estratégicas aqui sobre a imagem que eu acho mais interessante. Como são vários tipos de texto que eu vou estar distorcendo, aqui na imagem, alguns itens onde esses textos já estão preparados. Então no final, no caso dessa imagem, é para você ter uma imagem com essa composição como vocês estão vendo. Ok? Então aqui tem vários grupos, né? Ou seja, eu acabei gerando aqui várias camadas com os textos, né, distorcidos. E após eu ter feito tudo isso, eu tenho que selecionar todos esses grupos, aperto Shift e vou selecionando então todos os layers dessas cópias onde eu fiz e dou um Command E para poder achatar todo esse grupo aqui em uma única camada. Feito isso, eu vou apertar o Command e vou clicar em cima da miniatura aqui nos layers. E isso vai fazer o quê? Ativar a seleção sobre essas fontes, ok? Feito isso, então, eu posso desligar a visualização desse layer e perceba que a seleção ainda continua ativa. Eu clico sobre aqui a imagem, né? O layer onde está a imagem dessa moça e dou um Command J. O que esse Command J vai fazer? Esse Command J vai fazer uma cópia dessas áreas selecionadas sobre a imagem. Você vai ter no layer acima, então, essas fontes já com a textura da imagem sobre as letras, preenchendo assim esse conjunto de letras. Como eu tenho, então, no layer acima essas fontes já, né, coladas, eu aperto Command T para que eu aumente, então, um pouco essas fontes. Quando eu aumento um pouquinho essas fontes, perceba lá que eu já começo a criar uma composição diferente, ou seja, as fontes elas vão se afastar um pouquinho já então aqui da pele da moça, né, sobre a imagem, então eu consigo já começar a criar então essa fusão das letras. Já está ficando interessante, não é? Eu volto já.
segundo passo agora é eu criar em volta dessas fontes, tipo um estilo, ou seja, um sombreamento para eu poder conseguir visualizar mais essas letras sobre a imagem. Então eu dou 2 cliques aqui no Layer e vou ativar a função Layer Style. Eu vou usar o item Outer Glow. Aqui nesse esquema, pode ver que ele já tem o item amarelo, então eu posso substituir essa cor aqui, ó, dando 2 cliques nesse quadradinho, e com conta-gotas eu posso capturar aqui um tom escuro da imagem. No caso, aqui embaixo do queixo dela, ó, eu já vou conseguir pegar esse tipo de marrom, né, deixar ele um pouco mais escurinho, e vou colocar o Blend Mode Multiply, tá? Então, fazendo isso, ela perceba que eu já consegui lá um contorno sobre essas letras. Eu posso ainda até, com o Outer Glow, suavizar um pouquinho mais, ou seja, eu posso aumentar o size lá e deixar ela um pouquinho mais interessante. Então, com isso, eu já consigo observar aqui, né, essas letras sobre, mesmo até o fundo preto aqui, eu consigo observar essas letras nessa composição sobre a imagem. Em seguida, eu torno a ativar a seleção dessas letras. Eu aperto o cômodo e clico sobre a miniatura do item onde estão as letras, e com isso eu vou ativar a seleção. Abro sobre esse layer uma nova camada, ok? E nessa nova camada eu vou preencher essa seleção com branco. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma camada onde eu tenho a informação das letras preenchida com branco, a outra informação preenchida então com a textura e o layer style, ok? Para que eu fiz esse branco? Para criar tipo um contraste entre os tons, né, da imagem que foi capturada na seleção anterior com esse branco. Ou seja, eu vou querer criar aqui uma nuance sobre as letras. Então, para criar essa nuance sobre esse layer onde eu tenho o preenchimento de branco, eu criei uma nova máscara, certo? Essa máscara, pode ver, quando não tem nenhuma seleção, é uma máscara de opacidade, porém foi preenchida de branco. Então, para poder esconder algumas informações, eu uso um brush que tem que estar preenchida com o tom preto, certo? Eu uso um brush suave, né? Pode ser esse aqui, lá com um tamanho bem adequado, né? E eu começo então a passar sobre a máscara, e então lá, eu consigo criar uma fusão dos tons. Eu deixo alguns tons, esses tons geralmente que está indo para o lado de fora da imagem, em branco, e esses tons que estão aqui no centro como preenchido, certo? Então, a primeira parte está pronta. No próximo tutorial, então, estaremos concluindo essa fusão. Espero que vocês estejam me acompanhando. Para interagir com o nosso conteúdo, podcast@fotopro.com.br ou seguindo pelo meu Twitter. Até a sequência no nosso próximo podcast.